Amém, amados? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 em diante. Missionária Fernanda, não é 1 Samuel o tema? Você vai entender no final. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Essa versão que eu estou lendo é a versão King James. Então, de repente, você vai achar algumas palavras diferentes, mas você vai entender. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 13. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por ter ultrajado a Yahvé, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor do seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciões e oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo e erguê-lo do chão. Mas ele não quis. E também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, os anciões de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que o seu filho estava morto. Indagou-lhe Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, na versão de vocês é ungiu-se, mudou as vestes e depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus anciões e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo tu age dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, tu jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, tu te ergues com vitalidade e vieste a comer? Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permita que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que eu jejuaria? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então Davi consolou sua esposa Betseba, e havendo tido relações com ela, Betseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amor, e o Senhor muito
o amor. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias, amado do Eterno. Amado do Eterno. Amado do Eterno. Podem se sentar. Para você entender o que o Senhor quer falar nesse episódio, eu vou fazer menção de uma outra história para você entender o que Deus colocou no meu coração. Você lembra da passagem de Moisés? Quando Moisés simplesmente desobedece a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele falar a rocha e ele fere a rocha. Aí o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. E a Bíblia vai dizer que Moisés roga, Moisés pede, Moisés insiste. E a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece a Moisés e diz: basta, não me fale mais sobre esse assunto. Você não vai entrar, vai preparar o povo, ainda vai levantar Josué para entrar no seu lugar. O que acontece ali? Simplesmente, naquele momento, o Senhor está dando uma sentença a Moisés, porque o tempo é o tempo da lei. E no tempo da lei, cada desobediência tinha um preço na hora. Não era para amanhã, era na hora. E o Senhor simplesmente, por causa daquela desobediência, tirou dele uma promessa. Você consegue entender no tempo da lei o preço que era? Aí a Bíblia vai dizer que Moisés roga. Por que Moisés roga? Porque Moisés já tinha orado outras vezes mediante algumas sentenças de Deus. Então ele sabe que mesmo no tempo da lei havia graça. Mesmo no tempo da lei havia graça. Ele sabia que Deus ouvia algumas orações e mudava. Você consegue entender o que Moisés está pedindo ao Senhor? Ele está pedindo graça no tempo da lei. Só que o Senhor conhece a gente. Tem alguns nãos que a gente toma e a gente fica chorando pelos nãos. Mas a gente não sabe que Deus conhece mais a gente do que a gente mesmo. De repente, aquele não para Moisés é muito triste. Mas por que Deus disse não a ele? Porque Moisés não só desobedeceu, Moisés começou a mostrar para o povo a sua incredulidade. E tem hora que eu perco algumas vitórias e algumas bênçãos na minha história por causa da minha incredulidade. A Bíblia vai dizer que no episódio que o povo começa a pedir carne, e Deus fala para Moisés assim: diz para esse povo que amanhã vai ter carne. Vai ter carne para o mês inteiro. Moisés está conversando com Deus e ele diz assim: por acaso tu trará vaca ao deserto? Por acaso tu vai trazer os peixes do mar? Moisés está falando com Deus e Deus fala assim: por acaso, Moisés, eu mudei? A minha mão está encolhida. Você parece que não está lembrando quem é o Deus que tu serve. Só que esse episódio acontece Moisés e Deus sozinho. Só que agora Moisés já está mostrando para o povo. Você consegue entender? Deus quer tirar Moisés da cena porque Moisés está ficando incrédulo. Que isso, missionária Fernanda? É porque às vezes a gente anda com tanta gente incrédula que a gente começa a ver as coisas de forma errada. Tem gente com visão torta do nosso lado falando e a gente começa a aderir visão errada. E o que acontece agora com Davi? Gente, Davi não só desobedeceu, Davi pecou. Davi cometeu o adultério,
Davi, para esconder o seu pecado, armou, além de armar, matou, e agora pensa que está tudo escondido. Eu gostei muito quando a pastora Maria disse que a única pessoa que impede o teu chamado é quem? Somos nós. Nós é que atrapalhamos o chamado dele. O tema é dentro de Saul, e você conhece a história de Saul. Você conhece que Deus chamou Saul com poder. Tem um versículo lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz assim: assim que voltou as costas para deixar Samuel, a partir da casa, Deus mudou o coração de Saul. Gente, Deus dá o trono e muda o coração do cara, porque o cara é ruim. Deus dá o trono e muda o coração do homem, e mesmo assim lá na frente ele vai desobedecer. E você sabe que ele vai desobedecer e não vai se arrepender. Ele não vai nem ver o que ele está fazendo. Você consegue entender que tem hora que a gente está tão cego que a gente não está enxergando o que estamos fazendo. Aleluia, Deus! Só quem pode impedir o meu chamado sou eu mesmo. Aí a Bíblia vai mostrar, no caso de Davi, porque mexia comigo essa história de Davi, que eu questionava, falava: Senhor, como é que o Senhor perdoa Davi? Davi adultera, Davi mente, Davi esconde, Davi mata, e você não quis perdoar Saul. A gente não entende nada do homem, a gente não entende nada do ser humano, nem da gente mesmo. Mas Deus entende. Deus conhece quem está por fora, não. Deus conhece o que está dentro. Deus conhece a capa, não. Saul deu resposta bonitinha para Samuel. Samuel, roga por mim, Samuel. Pede misericórdia, fez bonito. Mas aqui dentro não tinha se arrependido. Davi está escondendo o pecado. Davi está mentindo há muito tempo. A criança já nasceu e Davi está escondido, mas o coração de Davi está ardendo, porque ele não está sentindo mais a presença do Deus vivo e não sentia a presença daquele que é tudo na nossa vida. É muito mais do que reino, é muito mais do que chamada, é muito mais do que qualquer coroa. Davi não está sentindo a presença de Deus. Aí a Bíblia diz que agora o profeta Natan vem em direção a Davi. E você sabe a história, ele conta ali uma historinha. E Davi simplesmente escuta a história e diz: esse homem é patente de morte. 4 vezes. Aprenda uma coisa: todas as sentenças que tu dá para o teu irmão, Deus vai te julgar igual. Se o Deus que você prega é um Deus que massacra, ele vai se apresentar para você assim. Aí Davi simplesmente, ele tem que pagar 4 vezes mais. Davi pagou 4 vezes mais. A espada se levantou 4 vezes sobre a vida dele. Você entende? Que a gente é bom de julgar o outro, que a gente é bom de dar sentença no outro, e a gente não entende que quem morreu por todos nós foi Jesus na cruz. Examina-se, pois, o homem. Se a gente examinasse a nossos erros, nossos defeitos, o nosso pecado, como a gente examina o do outro? Jesus já tinha voltado, a igreja já estava no céu. Mas a gente examina bem a vida do outro. E a gente não olha os erros que estão em nós.
A Bíblia diz que Natan chega, conta a história, Davi fala, e simplesmente quando Natan diz assim: mas esse homem, Davi, é você. Aí você deve pensar assim: mas não tinha, Fernanda, como ele mentir, não tinha como ele enganar, amado. O único problema é que você não entende que o homem tem mania de jogar a culpa da sua vida para o outro. Todas as suas mazelas foi por causa do outro. Eu não cheguei ainda no meu chamado porque alguém pediu. Isso não aconteceu na minha vida por causa de outro que se levantou. Irmão, para com isso, Deus já está cansado disso. Toma a tua culpa mediante ao seu chamado. A Bíblia diz que Davi diz: eu pequei. Eu pequei. Davi assume. Davi podia ter falado, amado: Senhor, mas você não viu? Ela mandou nudes para mim. Na verdade, ela ficou nudes na frente, né? Porque para desculpa, para pecar e para jogar para o outro por que a gente pecou, a gente é bom nisso. Só que eu aprendi com a vida. E isso eu aprendi para mim e vou falar para você. Se quiser aprender, vai ser bom para a sua vida também. Eu aprendi que tudo que eu perco, que tudo que dá errado na minha história, não é culpa de ninguém. É culpa minha. Eu tenho que achar onde eu errei, aonde eu falhei. Mas missionária Fernanda, tem coisa que acontece que é 99% o outro. Mas você tem um? Então você pode melhorar. Davi assumiu a culpa. E sabe o que Davi está fazendo? Davi está mexendo com o céu. Porque quando a gente assume as nossas culpas, a gente mexe com o céu. Deus está esperando desde Adão o homem reconhecer a sua falha. Quando ele desceu no jardim e foi falar com Adão: Adão, foi a mulher que tu me deste, a culpa é da mulher, a culpa é até tua. Aí o Senhor, querendo que o homem confessasse, vai a mulher: por que fizeste isso? Porque a serpente me enganou. E a gente fica assim, culpando o outro, culpando a serpente e culpando até, mas não assume. Davi diz: eu pequei. Quando Davi faz isso, amado, o céu muda tudo. Assume os seus erros, assume a sua falha, assume. E quando ele diz isso, o profeta diz: por causa dessa atitude, você não vai morrer. Gente, ele tinha que morrer por 2 vezes. Ele tinha que morrer por 2. Ele tinha que morrer apedrejado pelo adultério, tinha que morrer porque matou Urias. Mas quando ele gritou: fui eu fiz errado, Deus. Eu queria confessar, mas eu não tinha coragem, mas agora eu tenho. Fui eu. O céu diz: por causa disso, você não vai morrer. Mas a criança que tu tiveste, essa vai morrer. Irmãos, o que é a criança aqui? A criança é sonho. A criança é a felicidade de Davi. Você sabe que criança traz felicidade para casa. A criança é o projeto de Davi. A criança é a alegria de Davi. Aí Deus fala assim: Davi, por causa disso eu sondei seu coração.
Por causa disso você não vai morrer. Mas esse sonho aí vai. Esse projeto aí vai. Isso daí que tu ama vai. E tem hora que Deus sabe o porquê que algumas coisas têm que morrer na história da nossa vida. Só que a gente estamos cada dia ficando pior. Que é isso, missionária? A geração que está nascendo aí é uma geração que não aceita não. Ela não aceita não você dar o celular para ela dentro da igreja. Ela não aceita não você bota biscoito na boca dela dentro da igreja. Na minha geração eu pegava a minha filha, levava lá para o banheiro e conversava com ela. Não tinha isso. Imagina a próxima geração. Você consegue entender? A gente está virando uma geração que a gente quer como a gente quer. Imagina essa geração que você está educando, mulher. Quando ela crescer, como ela vai ser com Deus? Quando Deus disser o primeiro não para ela, ela vai largar esse Deus. É porque a gente está ensinando errado. E aí essa geração não quer ouvir mais não de Deus. E Deus dá não como Ele quiser. Deus tira como Ele quiser. Ele vê o amanhã que eu não vejo. Ele sabe do amanhã que eu não sei. Então tem hora que Ele tira algumas coisas da minha história e da tua história simplesmente por amor a gente. Ele vai falar para Davi: Davi, você não morre, mas a criança... Porque toda vez que se manifesta a graça, um inocente teve que morrer. Toda vez que se manifesta a graça na minha vida, um inocente teve que morrer. Você consegue entender? Por eu estar vivendo a graça hoje, por eu viver na graça, um inocente já morreu. E parece que a gente perdeu o inocente na cruz e não valoriza o que a gente perdeu. Mas Davi me ensina. Davi me ensina que ele sabe que Deus muda decretos. Quando Deus me deu essa palavra eu sonhando. E Deus falou para mim assim: filha, quantas mulheres estão em depressão? Sabe por quê, minha filha? Porque no espírito eu já estou mostrando a ela algumas coisas que vai morrer na história da vida delas. O espírito está preparando ela para ela passar por algumas coisas. E aí ela não aceita o meu não. Filha, aí quer se esconder, aí quer chorar, aí quer se fazer de coitado, mas eu só estou preparando o espírito delas. Aí Deus falou comigo assim: filha, tem hora que eu nem vou levar, eu nem vou matar, mas eu só quero saber como ela está. E a gente já não quer mais levantar para fazer nada, porque a gente já está sentindo que alguma coisa vai morrer na nossa história. A gente já está sentindo alguma coisa que vai morrer na nossa história. E interessante é que a gente sabe, e a gente tem vergonha até de falar. E aí, porque a gente tem vergonha de falar, a gente está sofrendo por dentro e não entende que Deus está querendo trabalhar você. A Bíblia vai falar que Davi lançou-se no chão. Davi lançou-se porque ele sabia que a criança ia morrer. E sabe quando é que ele lançou? A Bíblia, King James, dá um depois. Diz que Natan fala a sentença: você não vai morrer, mas a criança vai, e vai para a sua casa. E depois o Senhor fere a criança. Tem um tempo. Primeiro o Senhor fala ao nosso espírito para preparar a gente, e depois Ele começa a dar irmão, quando Deus fala para a gente, começa a dar sinal, você vai ficar no quarto chorando. É hora de vir guerrear, é
hora de você se lançar nesse chão e buscar para aquilo que vai morrer. Não morra. Missionária Fernanda, eu vejo você se levanta. Eu fui pregar numa igreja ontem que teve um momento lá que eu levantei e dancei sozinha. Porque eu sei o que eu já perdi. Eu sei que esse ambiente aqui não é um ambiente qualquer. Esse ambiente aqui muda a sentença da minha história e da minha vida. Esse ambiente aqui não é à toa. Ah, meu amigo me convidou para ir lá, eu vou por consideração. Você entrou num ambiente de guerra, num ambiente que pode mudar toda a tua história. Lança-se no chão. Lança-se no chão, lança-se no chão. Só você sabe o que está para morrer na tua história. Lança-se nesse chão, lança-se na presença dele. Entrar aqui e não se lançar sabendo que está perto de morrer algumas coisas. Tu está sentindo pelo Espírito pior, quando o Senhor começa a ferir, a dar visão para você que vai acontecer. Que igreja é essa, gente? Que a gente está se escondendo na hora que a gente tem que se lançar aos pés dele. Deus ainda é o mesmo. Ele muda sentenças. Ele muda tudo. Missionária Fernanda, mas eu conheço gente que teve sentença e morreu. Morreu lutando. Eu não vou morrer escondendo. É lutando até o fim. Você consegue entender? Porque no último momento, se Deus quiser, Ele muda. Homem não muda a história de ninguém. Deus muda a nossa história. Davi sabia disso. Você entende que Saul não entendia disso, mas Davi sabia. Davi já vem menosprezado há muito tempo. Davi sabe o que Deus já fez na vida dele. Então Davi sabe quem é esse Deus. Por isso que a gente vê algumas pessoas que não têm as mesmas atitudes de Davi. Não sofreu ainda. Não sabe de onde veio. Não sabe onde Deus já botou. Não sabe o que Deus já fez na sua história. Mas Davi sabe. Davi lança-se no chão. Davi busca. Davi chora. A Bíblia vai dizer que Davi jejua. Davi jejua, Davi não quer comer, Davi está lançado no chão. Davi está dizendo, não tem rei, não tem coroa, não tem honra, se Deus não fizer na minha vida. Davi está no chão. A Bíblia vai dizer que os anciões de sua casa, conselheiro, para do lado de Davi, se prostra do lado dele. E se prostra do lado dele, simplesmente para encorajar Davi. Já viu que tem gente que está encorajando a gente, mas não sente o que a gente sente? Aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem? Chora. A gente tem que começar a aprender a sofrer com quem está? Param do lado. Encoraja Davi a levantar. Fica um pouco prostrado e depois levanta e fala, vamos Davi levantar. Mas estão sentindo o que Davi está sentindo? Só quem sabe o que ele vai perder é ele. Só quem sabe o que está para morrer na tua história é você. É você que está sentindo a dor da perda. É você que está sentindo. É só você que está sentindo. Davi está prostrado. E eu aprendo com Davi. Eu não vou mudar a minha busca enquanto Deus não me responde. Não é ninguém, é Deus. Davi está ali lançado no chão. E ele não vai se levantar enquanto Deus não der resposta. Não tem nada a ver com o outro, é contigo.
você e ele está te esperando ali. Ele está te esperando ali. Ele está te esperando. Mas a gente sabe que Deus muda sentença. E nós vamos orar hoje para Deus mudar. Só que no caso de Davi, Deus não mudou sentença, porque tinha pecado. Missionária Fernanda, você está dizendo que toda vez que Deus sentenciar alguma coisa, tem pecado? Às vezes não é você que está pecando, mas às vezes Deus quer livrar você de quem não para de pecar. Deus quer tirar você do lado da pessoa que não para de pecar. E tem hora que é melhor a gente estar sozinho, do que com uma pessoa que o tempo todo quer pecar. E Davi tem sentença porque tem pecado. E às vezes você não está nem entendendo o não de Deus, mas de repente tem pecado também escondido. E Deus vai permitir que morra. A Bíblia vai dizer que a criança morre, o sonho morre, a felicidade morre, o projeto, a chamada. Só que Davi lhe ensina. Você sabe por que Davi não se levantou por causa de ninguém? Porque Davi precisava guerrear até o fim. Tem coisas que a gente tem que guerrear com forças que a gente não tem. A gente tem que ir até o fim. Sabe por quê? Porque se morrer, você não vai trazer culpa. Você sabe o que você fez. Você sabe como você buscou a Deus. Você sabe como você lutou para não morrer. Mas agora vai morrer. Mas a Bíblia vai dizer que Davi imediatamente se levanta do... Naquele chão, Davi entregou a culpa. Qualquer culpa que você tiver, 1% é guerreando. É guerreando que você entrega a tua culpa. É lutando que você entrega a sua culpa. Sabe por quê? Porque se morrer, você tem que levantar. Sabe por quê que tem gente que passa por algumas mortes e nunca mais se levanta? Porque traz consigo a culpa. Você entende? Tem pessoas que passam por algumas perdas e ela nunca mais vai ser igual, porque ela não lutou o que ela tinha que lutar. Ela não entregou toda a culpa dela. Mas Davi entregou a culpa dele. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele levanta do chão. E eu quero profetizar para a tua alma. Eu quero profetizar para a sua alma. Se você ainda não lutou, lute até o fim. Lute e guerreie. Mas se morrer, você não vai morrer junto. Se morrer, você não morre junto. Pode morrer alguma coisa na história da minha vida, mas eu não vou morrer. Ouça a palavra de Natan. Você não morre. Você não. Fala para sua irmã. Você não. Você não. Mas é só se levantar do chão. O problema nosso é que a gente levanta do chão num evento desse, num congresso desse, pessoas que chegam com coisas mortas aqui e sai daqui em pé, levantado. Mas daqui a pouco volta a se prostrar. Porque tem processo depois que você se lê? Tem processo para depois que você se lê?
Amados, eu vou tirar o sapatinho que eu estou com medo de cair. E tem um vãozinho aqui, e aí para a gente não cair. Amados, quando Davi se levanta do chão, ele não se levanta da mesma forma. Não adianta eu me levantar com coisa morta na minha história, e eu apenas me levantar, para dizer para o povo que eu estou de pé. Não, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Se você tem o coração como Davi, quando você passa por algumas perdas, você começa a se questionar: Senhor, morreu isso na minha história, você me deixou de pé, mas alguma coisa só quer fazer comigo, e para fazer comigo eu tenho que começar a observar algumas coisas. A Bíblia vai dizer que Davi apenas se levanta? Não, Davi se levanta e se lava. Davi se levanta e se lava. Então tinha irmãos, toda vez que morre alguma coisa na tua história, você se levanta, mas não muda. Se perdi alguma coisa na minha história, é eu que tenho que mudar. Missionária Fernanda, o que você está dizendo? Que eu estou suja, amado? A gente sempre pode se limpar mais um pouco. E sabe qual é o problema? Que a gente ouve a palavra lava-se, ou outra versão, banha-se, e a gente quer tomar água com canequinha, tomar banho com canequinha. A gente vem para o culto, recebe uma canequinha e acha que a gente está limpo. Irmãos, se lavar é você se prostrar. Eu não sei você, mas o momento que eu perdi algumas coisas, eu passava a noite inteira me lavando de madrugada. Me lavando. É comigo, Deus, é comigo que tu está fazendo, é comigo a história. Tu quer que eu veja coisa que eu não estava vendo, que eu me limpe mais do que eu não estou limpa? É comigo. Davi se levanta, mas Davi se banha. E tomar banho, amado, é todo. Você já tomou banho hoje? Já tomou? Tem certeza que tu já pegou a Bíblia hoje? Peguei a Bíblia quando cheguei no culto para abrir. Você entende que se um dia você não banha-se, no outro dia tu está fedendo? A Bíblia vai dizer que ele se levanta e se... Sabe por que a gente às vezes não gosta de se banhar? Porque às vezes a palavra bate na gente. Tem hora que a palavra é um tapa na cara. Tem hora que eu vou para a palavra e falo: Senhor, tá vendo o que eu estou passando? Senhor, olha isso. E vou para a palavra. Aí ele me mostra: você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Você está reclamando de quê? Levanta-se hoje, mas toma vergonha e se banha todo dia. Se banha, ele se lava e agora ele vai se perfumar. Ou em outra versão, esse unção aí, essa unção, esse perfume, é o óleo precioso de Arão, lá de Êxodo.
feito com especiaria. Você sabe o que Davi está fazendo? Não adianta eu perder algumas coisas na minha vida, me levantar e não me banhar direito. Aí agora Davi está esperando descer o óleo. E quando desce o óleo, todo mundo sente o perfume. Gente, quem é ungido passa, você sente o perfume do mestre. O que adianta morrer alguma coisa na minha vida e eu ainda cheirar o defunto? Tem gente que fala assim para mim: amada, eu estou sofrendo muito, eu não consigo mais ser a mesma, eu saí de uma igreja e agora eu não consigo produzir. Está nessa igreja há quanto tempo? 5 anos. 5 anos trazendo o perfume de missionária. Eu passei por um divórcio e desde isso não consigo me levantar. Amada, quanto tempo tem seu divórcio? 10 anos. Quanto tempo você vai cheirar o defunto? Quanto tempo o seu perfume é cheiro daquilo que morreu na tua história? Sabe o que acontece? Tem hora que Deus precisa mudar a gente, sabe para quê? Para quando a gente chegar em alguns ambientes e se a gente conta a nossa história, a pessoa, meu Deus, ela passou por isso, nem parece, porque o perfume é do mestre. O perfume é outro. A pessoa sente o cheiro e olha a história e não acredita. Mas por quê? Porque morreu? Morreu, mas ele se levantou, mas ele se banhou e ele esperou o óleo da unção descer. E quando a gente tem óleo, a gente perfuma um ambiente. Gente reclamando do uniforme, gente reclamando de onde senta, gente reclamando com a pregação que não acaba, gente reclamando. Não dá para me entender. É porque não perdeu nada na história ainda. Porque quem já perdeu entra nesse ambiente somente para pegar óleo da unção. Deus. Amados, pastora Helena vai fazer a mitera lá em Santo André. Você não tem noção. Eu sem nenhum tostão, eu falei, meu Deus, eu queria ir lá. Queria estar com aquelas mulheres, eu quero pegar unção, eu quero pegar óleo, eu quero estar na tua presença. Um dia acordo, um dia depois do tombo, porque vem a luta, mas vem as vitórias. Fernanda, você vai para Santo André? Amada, não dá não, ainda não. Dessa vez, mitera, eu vou esperar vir para o Rio. Não, você vai, Fernanda. Eu vou alugar um carro, vou dividir com mais 2, mas você vai. Aí eu falei, amiga, eu não tenho dinheiro da inscrição, R$90. Vou parcelar no cartão, tu paga quando der. Amados, é porque eu não posso mostrar meu celular. Mas 20 para meia-noite do mesmo dia, veio uma pergunta. A senhora pode pregar na minha igreja? Na data tal? Amada, vamos botar depois do dia 15, que eu já tirei o gesso e fica melhor para mim. Aí ela falou assim, tá bom, posso agendar? Pode. Manda as fotos para me fazer o banho e o seu Pix. Eu não falo de oferta. Eu não falo sobre esse assunto. Aí eu falei, tá bom, minha amada. Você entende? Você entende que você, quando ama um ambiente de óleo, ele sabe que tem que te carregar aonde tem óleo. Mas você entra reclamando de tudo. Eu entro na casa de Deus pedindo, Pai, fala comigo. Pai, eu quero sentir a tua presença.
A Bíblia diz que ele levantou, lavou, perfumou e trocou as... Trocar as vestes na Bíblia é como hoje, é costume. O costume das vestes do carioca é diferente do nordestino. Diferente no Japão. Então, veste é costume e hábito. É costume e... É costume e hábito. Você entende que Davi não corre para trocar o costume e hábito para dar resposta para ninguém? Porque você não pode trocar as vestes antes de se lá, antes de esperar um. Porque agora as vestes vai ser notório para todo. Antes da veste, só quem sente perfume é quem entende de perfume. De repente você já está perfumada, mas Deus ainda não trocou as vestes para confundir quem não tem perfume. Mas daqui a pouco ele vai trocar a tua, ele vai começar a mostrar para todo. Ah, irmãos, Davi se levanta, Davi se banha, Davi perfuma-se e troca. E agora ele vai comer, né? Não é isso? É? Gente, Davi tá em jejum rigoroso. Ele tem necessidade. A fome está mas Davi sabe que antes dele cuidar dele mesmo, ele tem que ir para o templo Sabe por quê? Davi sabe que a última adoração dele foi e ele precisa entregar a adoração sem pedir nada. E até perdendo. Irmãos, você não entende a adoração depois de uma perda. Você não entende a adoração depois que alguma coisa morre na tua história. Não queira responder ninguém. Se lava, se perfuma, troca as vestes, não é para ninguém ver, é para adorar o Mestre. É para adorar o... Davi vai para o templo adorar. Não é para falar com ninguém, é para falar com ele, é para falar: Deus, perdi, mas Senhor, minha adoração ainda é tua. Você entende essa adoração? Essa adoração sobe e começa a movimentar o... A gente corre para trocar as vestes, para dar resposta, não toma banho, não se perfuma e esquece até de adorar. Está adorando para mostrar. Entrega a tua adoração. Davi vai para o templo e entrega a adorar. Ele entrega a adoração e agora ele volta para sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele pede pão e vai Agora, Davi vai Agora, eu estou repetindo para você. Porque Davi já chorou, Davi já jejuou, Davi se prostrou, Davi se levantou, Davi lavou, se perfumou, trocou as vestes, já adorou. Agora ele vai cuidar dele. E a Bíblia vai dizer que os anciões se confundem.
aqueles anciões que se prostraram do lado, agora questionam o que Davi está fazendo. Agora vão questionar Davi. Davi, o que é isso que você está fazendo? Davi, por que agora você vai comer? Não sabe o que a gente passou. Eu aprendi com Deus. Quem questiona porque eu estou comendo hoje, não sabe o que eu... Estão olhando a minha foto me questionando, não sabe o que eu já passei. Não sabe, Patrícia, não sabe. Não sabe por que agora a gente resolveu comer, cuidar da gente. Eita glória! Aí eles falam assim, por que agora você se levanta com Vitali? Você vai pregar de braço quebrado? Você está de pé? O que é um braço quebrado pelo que eu já passei? Pelo que você já passou? O que a gente já entregou, mestre? Estão do teu lado, mas conhece verdadeiramente a sua história? Sentiu a tua dor? Sabe o que você passou? Viu como você se levantou? Te ajudou a levantar? Agora quer questionar porque você vai Mas Davi me ensina até o final, gente. Davi me ensina que ele não para quando te questiona. Ele responde, responde com mansi. Não é a Fernanda, né? Fernanda de Jesus precisa trabalhar e eu seguro o rolo. Que Deus fala, não responde como tu quer. Aí eu tô fervendo, Porque a gente é agradável para quem é agradável. Aleluia. Mas tem gente que faz a gente... Né, Patrícia? Aí Davi responde, olha, eu agora estou fazendo isso porque a criança já morreu. Não tem mais o que eu faço. Mas Davi para com questionamento, porque só vão questionar quando você se levantar com Vitali. Ele já se levantou, mas agora ele levantou com Vitali. Aí a Bíblia diz que Davi, ouve o questionamento, mas mesmo assim faz o que tem que fazer. Vai até Beti para consolar. Tinha que consolar antes, né, na nossa visão. Só que Davi faz o que é certo. Eu não posso consolar outro se eu não estou consolando. Davi vai consolar Betseba porque agora ele já está atrás. Cara, não dá para você tentar ajudar ninguém se você não está tratado. E olha que interessante, Davi vai consolar Betseba, que está sentindo a mesma dor que... quando te questiona e mesmo assim tu vira as costas e vai consolar quem está passando a mesma coisa que você está passando. A Bíblia diz que agora a Betseba vai Você não entendeu. Quando eu faço alguém que estava com alguma coisa morta na história gerar, eu também volto. Estão apontando o meu defunto ainda. Estão apontando o teu defunto. Mas não sabe que você já está... Estão falando do teu defunto, mas você já está Você entende que depois que ele fez, quando você gera, demora ainda a aparecer mas você já sente a diferença.
Mas gerar muita gente gera. Que é isso, missionária Fernanda? Tem gente que gera até sem condição de ser mãe. Não pode gerar e faz uma inseminação. Provoca a geração, a gestação. Você consegue entender? Tem gente que está gerando aí, mas ó... Tem gente gerando, mas provocou para gerar. Eu não quero gerar assim. Eu quero gerar o que agrada. Você entende? Essa gestação não é uma gestação qualquer. Agora é uma gestação que agrada. Davi, aquilo que morreu na tua história, eu matei, porque aquela criança que você gerou não me agradou em nada. Mas agora, Davi, você está diferente. Agora o que você vai gerar me agrada. Você entende que tem algumas perdas que é para a gente começar a gerar o que agrada o Senhor, o que agrada o Mestre. Aí a Bíblia vai dizer que Natan volta. Deus dá uma mensagem a Natan. A última mensagem de Natan foi acusando. A última mensagem do céu é apontando. Mas agora a próxima mensagem é Deus se agradando de dar. Não adianta morrer alguma coisa na tua vida e você não sair disso melhor.